Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. O tema, título da nossa série de mensagens é Alegrai-vos. Mas o tema da nossa exposição de hoje é Esquecendo e Avançando, para quem gosta de anotar. Esquecendo e Avançando, Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler a palavra do Senhor, os irmãos acompanhem, por favor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Senhor Deus, nós te louvamos pela leitura da tua palavra mais uma vez aqui nessa manhã. Clamamos, Senhor, nos livre de nossa surdez, de nossa cegueira, para que possamos compreender de fato a tua vontade revelada. Que o teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente, nos dando a iluminação necessária, Pai. Sem a atuação do teu Espírito, nós não compreenderemos nada, somos dependentes dele nesse momento, mais ainda. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, estava sob ataque. A igreja estava sendo atacada.
Pelo menos dois grupos de pessoas estavam atacando a igreja de Filipos, os filipenses. Um grupo nós os chamamos de legalistas, e o outro grupo eram os libertinos. Dois tipos de homens estranhos, diferentes, distintos, mas que se levantaram para roubar, para tentar roubar a paz e a fidelidade da igreja. Os legalistas eram judaizantes, ou seja, eles tentavam impor as práticas e os rituais judaicos na igreja no Novo Testamento. Desses rituais, destacamos principalmente a circuncisão. Os irmãos sabem muito bem o que é a circuncisão, vamos falar dela algumas vezes nessa manhã. Pois eles acreditavam que a graça de Deus não era suficiente para a salvação. Eles acreditavam sim em Jesus, eles já eram em tese convertidos a Cristo, mas eles não acreditavam ainda que somente a fé em Jesus era suficiente para o pecador alcançar a justificação. Eles acreditavam ainda na necessidade de praticar alguns rituais da antiga aliança, sobretudo a circuncisão. Esses eram os legalistas. Nós os chamamos também de moralistas justamente por isso. Não porque eles defendiam uma conduta moral para o povo de Deus. Nós defendemos uma conduta moral. Nós defendemos que o cristão necessariamente precisa ter uma conduta moral irrepreensível. Nós defendemos isso. Mas eles não acreditavam apenas nisso. Eles acreditavam que a conduta moral também salvava a pessoa. Então, o que eles faziam na prática era colocar fé nas suas obras. Eles não tinham fé somente em Cristo, eles tinham fé também nas obras. Esses eram os legalistas, moralistas, judaizantes, que estavam ensinando falsas doutrinas à igreja de Filipos. Mas outro grupo eram os libertinos, que ensinavam o seguinte, que uma vez que nós já fomos salvos, uma vez que a salvação é unicamente pela graça, uma vez que o homem não contribui para a sua salvação, logo podemos então viver em pecado. E viver em pecado é uma forma de nós externarmos a liberdade que nós temos em Cristo. Estranho, não é? Não é novidade. E essa forma de pensar não foi restrita à igreja primitiva. Até hoje, de vez em quando, alguém surge com esse tipo de ideia, com esse tipo de conceito, esse tipo de ensinamento. E podemos, então, dar vazão à nossa carne, podemos viver no pecado, até porque quanto mais pecador eu for, mais fica visível e nítido ao mundo a graça de Deus. Olha que maravilha. Imagina, então, a confusão na igreja de Filipos. De um lado, um grupo pregando a rigidez moral como forma de alcançar a salvação. Do outro lado, um outro grupo pregando a imoralidade como forma de expressar a liberdade que tem em Deus. Que coisa estranha. E no meio, uma igreja séria, uma igreja missionária, uma igreja comprometida, uma igreja com coração doado, mas que estava dividida, estava se dividindo entre esses dois grupos de falsos mestres. Então, Paulo separa esse trecho da carta, no capítulo 3, para tratar desse assunto, para tratar da igreja nessa questão. Vamos ao texto? Antes de entrar no assunto específico, Paulo faz uma poderosa instrução à igreja no versículo 1, apenas a primeira frase do versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Depois de terminar o assunto tratado no capítulo 2, que vimos semana passada, e antes de abordar um novo tema, uma nova doutrina, Paulo faz essa espécie de interlúdio, essa transição, essa ponte entre um assunto e o outro. O assunto que virá a seguir será igualmente sério, mas Paulo para um tempo e escreve para os irmãos o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Entre dois temas seríssimos, Paulo faz esse alerta, esse lembrete: alegrai-vos no Senhor.
Paulo desejava que os irmãos de Filipos soubessem que a alegria cristã é centrada não em outra coisa, não em outra pessoa, senão unicamente em Cristo. Por que que hoje há tantas pessoas frustradas e imersas em tristezas profundas? Porque elas esperam que outras pessoas satisfaçam completamente suas necessidades sem ser o Senhor. Normalmente, nós esperamos que outras pessoas que falham tanto quanto nós venham nos fazer felizes, venham deixar a nossa vida mais alegre. Mas precisamos lembrar que o velho apóstolo Paulo, quando estava em prisão, ele escreveu essa carta no contexto de prisão. Ele disse: alegrai-vos no Senhor. E ele só podia dizer isso porque a sua alegria estava fundamentada somente em Cristo. Se Paulo tivesse a sua alegria fundamentada em qualquer tipo de relacionamento, nesse momento aqui ele estava praticamente sozinho, abandonado, inclusive por seus amigos de jornada, por seus amigos de ministério. Lucas estava com ele, provavelmente Timóteo estava com ele, e agora o pastor de Filipos estava com ele, mas todos os outros o abandonaram. Se ele dependesse de um relacionamento, se ele dependesse de demonstrações fiéis de amizade, de amor, de carinho, ele jamais iria dizer alegrai-vos no Senhor. Mas como a felicidade, a alegria de Paulo dependia única e exclusivamente de Cristo, ele poderia não apenas estar alegre na prisão, mas recomendar à igreja o seguinte: alegrai-vos no Senhor somente. Prosseguindo no versículo 1, a segunda parte do versículo 1 diz assim: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva a mesma coisa. Paulo sabia que estava sendo repetitivo. Ele sabia que novamente estava falando de alegria. Ele já tinha falado de alegria. E nessa carta ele falará de alegria novamente. Veremos semana que vem. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é para a segurança de vocês, que toda hora eu repito que vocês precisam se alegrar em Deus, não em outras pessoas. Esse pequeno trecho do versículo 1, em outra versão da Bíblia, na Nova Versão Transformadora, está escrito assim: nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e faço para protegê-los. Paulo era repetitivo. Ele era repetitivo provavelmente porque ele sabia que alguma coisa estava roubando a alegria daqueles irmãos. Talvez as contendas. Falamos aqui que a igreja de Filipos estava sofrendo com inimizades, com contendas. Semana que vem nós iremos conhecer duas personagens dessa contenda. Talvez pelas perseguições, talvez pelas heresias, algo estava deixando a igreja extremamente triste, ao ponto de repetidas vezes Paulo escrevia aos irmãos: alegrai-vos, irmãos, alegrai-vos, alegrai-vos. Olha, no contexto, aparentemente não há razão, motivo para alegria, mas a palavra do Senhor, repetidas vezes, diz: alegrai-vos, mas alegrai-vos no Senhor. Dependa somente do Senhor para a sua alegria. E assim Paulo termina esse interlúdio, essa transição, porque a partir do versículo 2 ele volta a tratar de um assunto seríssimo. Do versículo 2 ao 11, o que encontramos é Paulo tratando de um assunto que estava sendo um problema na igreja. Paulo fez sérios alertas contra os falsos mestres, pois, como falei, a igreja estava sob ataque. E ataque à igreja, irmãos, não é tiro, não é bomba, não é bala de canhão. Normalmente, quando o adversário, o inimigo da igreja, levanta-se para atacar a igreja, é na doutrina. Na doutrina, a forma de você matar uma igreja não é destruindo suas paredes, nem enforcando os seus membros. A forma de você matar uma igreja é introduzindo falsos ensinamentos, introduzindo falsas doutrinas. E Paulo passa a tratar disso aqui. Então, somente no versículo 2, preste atenção:
Somente no versículo 2, por 3 vezes, Paulo disse: acautelai-vos. Olha o versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Esse sabia ser repetitivo. São palavras duras, se referindo àqueles que tentavam oprimir a igreja com falsos ensinamentos. Paulo os chama de cães, de cachorros, pois eles viviam de atacar e de vitimar as pessoas com seus falsos ensinos. Por isso eles eram cães. Eram maus obreiros, segundo Paulo, obviamente, porque eles não operavam, eles não trabalhavam para a igreja, eles trabalhavam para eles mesmos. Por isso eles eram maus obreiros. E por fim, Paulo os chama de falsa circuncisão. Isso porque na nova aliança, a circuncisão verdadeira não é feita mais na carne, e sim no coração. Aqueles homens achavam que a circuncisão deveria permanecer sendo feita na carne, mas já na nova aliança não existia mais isso. A marca da aliança com o Senhor não era mais na carne, a marca da aliança com Deus era no coração. Por isso que nesse momento Paulo os chama de falsa circuncisão. Nomes terríveis. Mas Paulo não economiza palavras para falar, e vai piorar daqui para frente. Por isso que, para refutar os inimigos da igreja, ele diz, olha o que ele diz no versículo 3. No versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Uma pausa. Nesse ponto, quando ele diz que nós é que somos a circuncisão, é justamente porque agora nós cremos diferente. Nós cremos que a marca é no coração. A marca está em nós. Nós é que somos a circuncisão. E ele segue completando, dizendo o seguinte: nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Então, para aqueles que se preocupavam somente com elementos externos, você conhece alguém assim? Ou você já foi assim? De procurar elementos visíveis para definir quem é espiritual e quem não é espiritual? O tipo de roupa, o corte ou o penteado de cabelo, a forma de se trajar, de se vestir, de se andar, ou seja, para aqueles que procuravam somente elementos externos, com aparência de piedade, homens que a única preocupação deles era parecer espirituais aos olhos dos outros. Se referindo a esses homens, Paulo disse: nós é que somos circuncisão, porque nós adoramos Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo e nós não confiamos na carne. Paulo está dizendo o seguinte: a nossa espiritualidade não é aparente somente. É óbvio que uma espiritualidade vai resultar num testemunho também visível. É óbvio isso. Mas Paulo está dizendo o seguinte: a nossa comunhão com Deus não é aparente. A marca que temos do Senhor não é visível a olho nu. É no coração, é em espírito que nós fomos transformados. Do versículo 4 ao versículo 9, Paulo esclarece que se fosse para confiar em esforço próprio, ou seja, naquilo que a carne pode fazer, ele, Paulo, poderia ficar tranquilo, porque ele era um exemplo de religioso. Paulo esclarece isso, olha o versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Carne aqui não tem sentido de pecado não, tá, irmãos? Normalmente na Bíblia, carne tem sentido de pecado. Aqui, carne tem sentido de obras do corpo, obras externas, obras das nossas próprias mãos, sabe? Então, se alguém pode confiar na carne, Paulo está perguntando, ainda mais eu. Olha o versículo 5. Circuncidado de 8º dia, ele está falando dele. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, ou seja, ele era hebreu de verdade. Quanto à lei, fariseu, que eram os mais rígidos em relação à lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Zelava tanto pela lei e pela palavra que ele perseguia os discípulos de Jesus. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ninguém superava o apóstolo Paulo quando o assunto era esforço próprio, esforço humano, religiosidade, moralidade. Ninguém superava Paulo. Ele está dizendo o seguinte: se alguém pudesse
Se alguém deveria confiar na carne, esse alguém seria eu. Mas Paulo diz que trocou isso tudo, toda essa moralidade ilibada, né? Esse currículo perfeito que ele tinha, ele disse que trocou isso tudo pela fé em Jesus. Segundo Paulo, a fé em Jesus substituiu a fé nas obras. Olha o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, ou seja, ele se gabava disso tudo que ele disse antes. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, lixo, para ganhar a Cristo. Verso 9, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada única, exclusivamente na fé. Paulo está dizendo. Ou seja, para ele, toda a excelência religiosa que ele desenvolveu, agora ele considerava como lixo, isso porque ele conheceu Jesus e descobriu que, por melhores que sejam as obras humanas, elas são incapazes de nos tornar justos diante de Deus. Porém, se nós tivermos somente fé em Jesus, somos justificados diante de Deus. Olha que doutrina maravilhosa. Chega para a gente oprimida por tradições, por rituais, e falar: olha só, acabou essa fase teve sua importância. A gente não olha para o Antigo Testamento e para os rituais do Antigo Testamento, dentre eles a circuncisão, com desdenho, não. Eles tiveram importância, foi Deus quem os instituiu, não foi ideia de homens. Mas eles apontavam para algo que viria a ser revelado somente na nova aliança. Por isso que nós não os desprezamos, nós só os abandonamos. E Paulo está nos fazendo entender o seguinte: agora, o que precisa para ser justificado? Só a fé em Jesus. Isso. Só. E por quê? É importante para o cristão confiar somente em Jesus e não nas obras. Por quê? Porque somente confiando em Jesus e não em nossas obras, nós podemos ter esperança de futuro. E confiarmos no que nós podemos promover, irmãos, a gente não consegue nada. A gente não consegue ter paz no meio de uma pandemia. Quanto mais garantir a nossa eternidade. Nós não conseguimos. Olha o versículo 10. Para o conhecer a Cristo, e o poder da ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Versículo 11. Para de que, algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou abandonando a minha fé nas obras e confiando somente em Jesus. Eu quero morrer com Ele e depender somente dEle, para que eu também tenha a esperança de ressuscitar dos mortos. Na Nova Versão Transformadora, esse versículo está assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. A nova tradução na linguagem de hoje, melhor ainda, para a gente entender, está assim: tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder de sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Essa é a esperança do apóstolo. Nós não podemos ter esperança de sermos ressuscitados para a eternidade confiando em carne mortal, que perece, que a traça come, que o verme come. Não podemos ser assim. Isso Paulo nos ensina.
Mas depois de descrever isso tudo, de falar, de se citar como exemplo de religiosidade, porém de alguém que não confia em sua religiosidade, Paulo poderia ser acusado de prepotência, né? Deixa eu falar sério, se eu chego aqui e falo, irmãos, se alguém poderia confiar em esforço próprio, seria eu, né? Porque eu sou nota 10, 11, sou nota 11, mas eu sou muito humilde também. Tem duas qualidades que eu tenho, é a perfeição e a humildade. Se eu chego aqui para os irmãos e falo isso, os irmãos vão falar, pastor, está doido, está soberbo, está vaidoso. De repente, alguém acusou o Paulo de prepotência. Então, para corrigir essa possível interpretação errada, olha o que ele disse no versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O grande apóstolo deixa claro que ele ainda não tinha alcançado a perfeição. Ele sabia que só alcançaria a perfeição quando tivesse o seu corpo transformado, quando ele se livrasse do corpo mortal, o corpo da corrupção. Mas há um detalhe muito importante, irmãos. A espera de Paulo por um corpo incorruptível, a espera de Paulo pela perfeição não era uma espera passiva. Ele não ficava parado, dando vazão à sua carne, com a desculpa de que a carne é fraca, aguardando o dia que seria transformado e receberia um corpo celestial. Não, ele não agia assim. Segundo Paulo, ele prosseguia, ele estava em uma caminhada, em um processo longo, um processo doloroso, mas um processo contínuo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento como filho de Deus. Por isso que ele diz, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Paulo não ficava igual a gente, pecando repetidas vezes as mesmas coisas, com a desculpa de que a carne é fraca. Não, ele sabia que estava em desenvolvimento, que estava em aperfeiçoamento. Por isso que ele diz, eu prossigo. Ele ainda lutava contra o pecado, mas ele estava prosseguindo, estava em pleno aperfeiçoamento. Uma mudança que poderia ser até pequena, mas era diária e constante. Preste atenção, a mudança poderia ser até pequena, mas era constante e diária. Isso é prosseguir. Como diria o outro, devagar e sempre, né? Essa lição fica mais clara aqui no versículo 13. A mesma lição do versículo 12. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Estão percebendo como que Paulo repete as mesmas coisas, vai repetindo? Ele fala e depois repete, fala e depois repete. É assim porque os irmãos de Filipos é igual a gente, difícil de entender. Então, por isso que é sempre repetido. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, a perfeição que ele está dizendo. Mas uma coisa faço. Agora vem o pulo do gato. Paulo vai nos ensinar agora o seu segredo, sua tática, sua estratégia para seguir no aperfeiçoamento. Olha só. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Há dois verbos importantes aqui, esquecer e avançar. Esse é o tema da mensagem de hoje. Qual era o método de Paulo para o aperfeiçoamento? Ele esquecia e avançava, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, esquecer não é deletar a lembrança, a memória. Não é isso. Quem dera se fosse. Seria uma maravilha. Seria uma maravilha se nós pudéssemos simplesmente deletar as lembranças dos nossos atos vergonhosos que nós já cometemos. A gente lembra do nosso passado e a cara fica corada de vergonha. Se pudéssemos esquecer, seria uma maravilha, mas não podemos. Esquecer, segundo o apóstolo, não é deletar as lembranças, não é apagar as lembranças, porque isso é impossível. Esquecer é não ficar
preso às lembranças do passado. É isso que o apóstolo está dizendo. Esquecer nesse contexto é não ser mais escravizado pelas lembranças de nossos pecados. Esquecer é se livrar definitivamente, não da lembrança, mas da culpa dos pecados. Isso é esquecer. Você deve estar pensando, mas você não sabe o que eu já cometi, pastor. Quero te lembrar o que Paulo cometeu. Paulo aparece em nossa história, surge na nossa história, como o maior perseguidor da igreja. Os primeiros capítulos de Atos, quando conta a história de Paulo, diz não somente, a primeira aparição de Paulo foi no apedrejamento de Estevão. E o texto diz o seguinte: lá estava Paulo consentindo com o apedrejamento de Estevão. Consentindo não é na forma passiva somente não, significa que ele estava incitando, estava incentivando o apedrejamento de Estevão. Mais na frente, Atos vai dizer que Paulo invadia as casas e arrancava homens e mulheres de suas casas e os arrastava até os tribunais, até as prisões. Não sabemos exatamente quantos irmãos nossos foram aprisionados, foram maltratados, foram torturados e mortos por culpa de Paulo. Não sabemos quantos de nossos irmãos Paulo mandou matar ou matou com a própria mão. Agora ele era um homem convertido. Quase 20 anos depois disso, um homem transformado, lembrando do que ele fez com seus próprios irmãos de fé. Esse era o tipo de lembrança, de culpa que Paulo tinha que tratar todos os dias. Há um episódio que o próprio apóstolo Paulo narra, em que ele reclamou do Senhor sobre um espinho na carne. Obviamente, uma linguagem figurativa, algo que lhe incomodava. E o Senhor falou para ele o seguinte: Paulo, a minha graça te basta. E até hoje a gente não sabe o que era esse espinho na carne de Paulo. Uns acham que era alguma inclinação, algum pecado. Uns acham que era alguma deficiência, alguma enfermidade. Pode ser que seja também as lembranças. Ele não conseguia apagar de sua mente das atrocidades que ele fez com gente inocente, com seus irmãos na fé. É esse tipo de lembrança que Paulo sabe que não pode apagar, mas pode se livrar da culpa, do peso dessas lembranças. E a grande pergunta então é: como podemos esquecer nesse sentido do passado? Como podemos nos livrar da culpa dos nossos pecados? Como podemos nos lembrar de nosso pecado sem nos fazer tão mal mais? Como isso pode acontecer? A única forma de nos lembrarmos do passado sem culpa, a única forma de nos lembrarmos do passado sem sermos aterrorizados por ele, é confiando no poder do sangue de Jesus. A única forma é nós confiarmos que uma vez que o sangue de Cristo passou por nossa história, ele nos limpa de todo pecado. A única forma de nos vermos livres definitivamente de nossa culpa é esquecendo, é parando de olhar para os nossos pecados passados e olhando para a cruz do Calvário e para o sangue precioso e poderoso, que basta uma simples gota daquele sangue passar por minha vida e eu serei completamente purificado de todos os meus pecados. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Fingir que esquecer não funciona. Terapia de grupo não funciona. Nada disso apaga a culpa, irmão. A única coisa que apaga a culpa é o sangue do Cordeiro. Só isso apaga a culpa. Aleluia. Paulo não apenas esquecia das coisas que ficaram para trás. Ele também avançava. Versículo 13 ainda. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Para as que diante de mim estão. Ao se livrar da culpa, do peso, da culpa, melhor dizendo, Paulo não ficava inerte, imóvel, inoperante, não.
Ao se livrar do peso da culpa, ao se livrar das acusações do diabo, o homem tem uma jornada a cumprir, tem uma missão a realizar, tem um objetivo a alcançar. E que missão, que jornada, que objetivo é esse? Nesse contexto, é a perfeição. A perfeição é o prêmio final, viver para sempre com Cristo na glória eterna, um novo lugar, um novo nome, um novo corpo, sem a possibilidade de pecarmos mais. Isso sim será a perfeição. Então é isso que Paulo quer dizer que ele avança para alcançar esse prêmio, para atingir esse nível, esse perfeito, e viver em estado de perfeição, um estado de perfeição diante do Senhor. Para isso ele caminhava. Olha o versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outra versão, o versículo 14 está assim, ó. Prossigo para o final da corrida. O alvo é o final da corrida. O alvo não é plantar igrejas. O alvo não é instituir famílias. O alvo não é fazer discípulos. Tudo isso são meios. O alvo final da corrida é estar com Cristo. Por isso que em outra versão diz assim: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Em outras palavras, eu avanço para a perfeição, eu avanço para a imortalidade, eu avanço para viver com Cristo para sempre. Uma caminhada, um processo de aperfeiçoamento diário até nós estarmos perfeitamente perfeitos. Desculpe a redundância. Paulo segue com algumas exortações para os irmãos. Do versículo 15 ao 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. O que está acontecendo aqui, irmãos? Muito provavelmente, Paulo estava sendo irônico quando disse somos perfeitos. Mas a lição aqui é que aqueles que se julgam perfeitos ou maduros, que é uma outra possível tradução para perfeito, aqueles que se julgam maduros devem pensar como Paulo, ou seja, saber que ainda não são perfeitos. Um novo na fé pode até achar que já alcançou a perfeição, mas um homem maduro, um cristão maduro, a primeira coisa que precisa reconhecer é que é um aprendiz. Isso Paulo está ensinando. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, chama atenção para aqueles que dentro da casa de Deus já deveriam ser mestres pelo tempo de caminhada, mas ainda não eram. Necessitavam se alimentar do leitinho racional, palavras do escritor aos Hebreus. Se nós nos lembrarmos dessa exortação da carta aos Hebreus e esse ponto da carta de Paulo, de que nós precisamos pensar da forma que ele pensa, de que nós não somos perfeitos. Paulo não estava dando um salvo-conduto para que os fracos na fé permanecessem em pecado, não. Ele está chamando a atenção dos maduros. Os maduros devem dar o exemplo. Os maduros deveriam ser os primeiros a reconhecer que são imperfeitos. Os maduros devem ser mestres na igreja, como disse o escritor aos Hebreus. Isso porque, segundo o próprio Senhor Jesus, a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Paulo faz esse contraponto. Olha o que diz o versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está falando de perfeição. Sabe que muitos ainda não alcançaram. Sabe não. Ninguém alcançou a perfeição, mas está todo mundo em uma caminhada, mas com níveis diferentes. Assim que é a igreja. A igreja é composta por pessoas que estão em níveis diferentes na sua caminhada, no seu desenvolvimento. Tem os mais maduros, os menos maduros, os novos, aqueles que estão começando agora. Então, Paulo aqui não está dando, como eu disse, um salvo-conduto para os novos. Ele está aumentando a responsabilidade dos maduros. Fala, cada um viva de acordo com o que já aprendeu. Você que está aí sentado no banco há anos, desafio.
Já era para estar em outra estatura de cristão. Viva de acordo com o que você já aprendeu. Não é possível que entra ano, sai ano, entra ano, mas sai ano e o camarada continua um menino na fé. Não é possível. Paulo segue a sua carta voltando a denunciar os inimigos da igreja. Olha o versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sede imitadores meus. Quando Paulo disse sede imitadores meus, ele não estava falando com soberba, pelo contrário. Tanto é que ele citou outros irmãos que também eram como ele. Paulo falava também de outros irmãos e citava exemplos de outros irmãos que tinham alcançado a maturidade. Paulo poderia estar se referindo a Timóteo, a Lucas, ao próprio Epafrodito, pastor de Filipos, que estava com ele. O que Paulo está dizendo para a igreja é o seguinte: igreja, imitem os bons exemplos. Tanta gente para vocês imitarem, imitem os bons exemplos. Porque a seguir, Paulo vai voltar a falar dos maus exemplos. Olha o versículo 18, Paulo volta a falar dos libertinos. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, de novo ele fala repetidas vezes, né? Eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Precisamos observar esses dois versículos com calma. Primeiro, versículo 18. O versículo 18 inicia dizendo: pois muitos andam entre nós. O que aprendemos aqui? Que os libertinos, os imorais, são muitos, não são poucos. Agora, o pior, estão entre a igreja, no meio da igreja. Nesse momento, Paulo não está exortando a igreja ou ensinando a igreja a ter cuidado com os de fora. Não, tenha cuidado com os imorais dentro do corpo da igreja. E não são poucos, são muitos. Muitos. Em alguns casos é até a maioria. A igreja estava sendo atacada por dentro, como eu disse aos irmãos. Atacada por irmãos, e isso é assustador. Isso é assustador porque nós nos preparamos para receber ataques de fora, não é verdade? A gente fica de olho, a gente fica prestando atenção no projeto de lei que quer impedir o pastor de pregar sobre não sei o quê, a gente fica de olho no que a prefeitura fez, no decreto do governador, e a igreja está sendo minada por dentro, por crente, que coisa estranha. O verso 18 ainda, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Ou seja, Paulo já havia alertado a igreja inúmeras vezes. Ninguém poderia dizer que Paulo falhou em sua missão de alertar a igreja contra os falsos mestres. Versículo 3. Agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo chorava por aquela igreja. Paulo chorava por causa dos membros da igreja de Filipos que estavam sob ataque e alguns até se afastando da fé, seguindo falsos ensinos. Mas mesmo chorando, suas palavras foram duras contra os falsos mestres. Paulo os chamou de inimigos da cruz de Cristo. Nessa hora, aquela galera do não julgueis ia ficar braba, não ia ficar braba? Alguém poderia ter argumentado que eram apenas pontos de vista diferentes, que eram somente diferentes saberes. Já ouviu falar assim? São apenas diferentes saberes, eram apenas pontos, diferença teológica, são teologias, são escolas teológicas diferentes. Não, Paulo os chamou de inimigos da cruz de Cristo, é o que eles eram. Uns desprezavam a cruz de Cristo quando afirmavam que a salvação era pelas obras. Outros desprezavam a cruz de Cristo quando ensinavam que poderiam ser cristãos e imorais ao mesmo tempo. Os dois grupos eram inimigos da cruz. Há gente que tem o costume de ser mais benevolente com esse tipo de gente. A gente que tem essa conversa de que achar não são pontos de vista diferentes, cada um entende de um jeito, né? É verdade, cada um tem a sua teologia, cada um tem a sua doutrina. Mas quando está atacando a cruz, quando põe em xeque a salvação,
Quando começa a ensinar que para ser salvo depende de algum tipo de ritual, que para chegar a Deus depende de algum tipo de pedágio, algum tipo de tarifa, que para alcançar alguma coisa do Senhor precisa entregar algo primeiro. Normalmente, essas pessoas que condicionam a salvação ou o relacionamento com Deus não são outras coisas senão inimigos da cruz. A gente não pode falar isso mais não. Versículo 19: o destino deles é a perdição. Perdição aqui significa a retribuição divina que irá acontecer no fim dos tempos. Então Paulo está deixando claro, eles vão para o inferno, em outras palavras. A nova versão, na linguagem de hoje, minha, está dizendo, eles vão para o inferno. É o que Paulo está dizendo. No versículo 19 ainda, o Deus deles é o ventre. O que quer dizer isso aqui? Paulo estava denunciando que o Deus daqueles homens era a sua própria carne. Ventre aqui no sentido de carne. Ou seja, eles eram governados não pela palavra de Deus, eles eram governados não pela igreja, eles eram governados não pelo Espírito Santo, eles eram governados por seus desejos imorais. Eles eram governados por eles. Ainda no versículo 19, a glória deles está na sua infâmia. O que isso significa? Que assustadoramente eles se orgulhavam daquilo que deveria ser vergonhoso, daquilo que eles deveriam sentir vergonha, que era orgulho. E por fim, no versículo 19 ainda, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A tua charada, né? Eram homens que estavam nem aí para a eternidade, nem se preocupavam, nem se lembravam que existia. Homens que não se lembravam que um dia estariam de pé diante do Senhor no juízo. Toda vez que eu me esquecer que um dia estarei de pé diante de Deus no juízo, toda vez que você se esquecer que um dia você estará de pé diante de Deus no juízo, você cai nessa cilada, nessa forma de vida dos imorais. Esse capítulo termina com um resumo de tudo que vimos até aqui. Por que devemos nos alegrar no Senhor? Por que não podemos confiar na carne? Por que não confiamos em nossas obras? Por que lutamos pela santificação? Por que devemos nos esquecer do passado? Por que devemos avançar, progredir em nossa jornada? Para tudo isso, encontramos respostas no versículo 20 e no versículo 22. Olha o que diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia. Querido reverendo Hernandes Dias Lopes diz que esse trecho tem 3 lições, 3 verdades que nós não podemos esquecer do versículo 20 ao 21. Primeiro, o céu é a nossa pátria e não aqui. Segundo, a segunda vinda de Cristo é a nossa esperança. É a nossa esperança. A nossa esperança é que a qualquer momento Ele vem interromper essa história. Em terceiro lugar, a nossa glorificação é uma certeza inequívoca. Ou seja, nós seremos glorificados, o nosso corpo mudará. Nós subíssemos com esse corpo, não é boa coisa não, né? Ia dar ruim do mesmo jeito. Nós teremos um corpo glorificado. E assim nós finalizamos o capítulo 3. Queridos, a grande lição desse capítulo é a trajetória cristã, ou a caminhada cristã, ou a vida cristã. Um processo de aperfeiçoamento que inicia quando decidimos esquecer das coisas que para trás ficaram e avançarmos para as que estão diante de nós, com os olhos sempre firmados na eternidade, que é para onde estamos indo. Esse processo chamado de caminhada cristã, ou de peregrinação do crente, ou ainda de jornada do crente, como você queira. É sobre isso que Paulo está nos ensinando no capítulo 3 da carta aos Filipenses. Caminhada cristã. E você, tanto quanto eu, sabe que é uma caminhada difícil. Não é fácil. Pelo contrário. O livro O Peregrino, acho que a maioria conhece o livro chamado O Peregrino, de John Bunyan.
escrito no século XVII, é uma alegoria, uma ficção. Porém, uma ficção lindíssima que trata com detalhes da caminhada do crente até a cidade celestial. John Bunyan, um pregador, um servo de Deus que foi preso porque estava cultuando ao Senhor fora da igreja oficial dos seus dias. E na prisão ele teve um sonho e resolveu escrever esse sonho. E o sonho dele é essa linda história, que hoje é o livro mais lido, mais vendido da história depois da Bíblia Sagrada. O Peregrino, de John Bunyan, uma alegoria muito gostosa de ler, muito gostosa de ler. A semelhança do apóstolo Paulo, John Bunyan também escreveu O Peregrino na prisão. 12 anos ele ficou preso por causa de sua fé. O livro conta a história de um homem chamado Cristão e sua peregrinação até o céu. Mas preste atenção, para chegar ao seu destino, Cristão passa por lugares como o pântano do desânimo. Ele tem que subir o monte da dificuldade, ele descansa no quarto da paz, atravessa ainda o vale da sombra da morte, enfrenta a feira das vaidades, enfrenta a montanha do lucro, enfrenta o gigante desespero, passa pelo castelo da dúvida, atravessa a colina do erro, passa pela montanha da cautela, até chegar na cidade celestial. Uma jornada incrível, mas que é a definição exata da nossa caminhada. Um caminho muito difícil, uma caminhada muito difícil. No livro Peregrino, o cristão encontrou durante a caminhada muitos companheiros indesejados, alguns até que lhe tiraram do caminho, mas com a graça de Deus, cristão também conheceu alguns que o consolaram e o incentivaram a permanecer no caminho até a cidade celeste. Assim é a vida cristã, dificílima. Foi um outro grande escritor chamado C.S. Lewis, mais conhecido pelas Crônicas de Nárnia, que disse o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. C.S. Lewis sabia da mesma verdade que John Bunyan sabia, e é a mesma que o apóstolo Paulo nos ensina hoje, que a caminhada é por demais difícil. É muito difícil. Jesus não disse que aqueles que desejavam segui-lo deveriam pegar o passaporte e sentar na poltrona na primeira classe e aproveitar a viagem. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus disse o seguinte: aquele que deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta de Jesus. O evangelho verdadeiro não engana ninguém. A proposta é de uma cruz para carregar, uma peregrinação dificílima nessa terra. Porém, temos duas grandes garantias que recebemos do Senhor. A primeira é que Ele sempre estará conosco, sempre estará conosco. E a segunda é que a cidade celestial nos aguarda. Precisamos lembrar mais vezes disso. E eu quero finalizar com algumas aplicações. A primeira é que nós não precisamos mais viver atormentados pelas lembranças de nossos pecados. Confiemos no sangue de Jesus. No Calvário, na cruz do Calvário, nossos pecados foram cancelados para sempre. Aleluia. Em terceiro lugar, prossigamos olhando para frente. Passamos uma avaliação de nossas vidas. Precisamos nos livrar de tudo que tem impedido nossa caminhada. Sejam ações, omissões, práticas, amizades ou qualquer outra coisa que nos prendem ainda a uma vida sem Deus. Nos livremos disso tudo hoje e prossigamos nessa caminhada com Deus. E por fim, à medida que lembramos que nossa pátria não é aqui, muitas lutas perdem o sentido. Muitas. Por exemplo, em meio a um contexto de conflito político, precisamos sempre avaliar se nós não estamos lutando, debatendo, militando demasiadamente pela pátria errada. De vez em quando me pego pensando nisso. De vez em quando me pego e antes de teclar, e antes de responder, e antes de postar, eu lembro, minha pátria não é essa aqui. Eu amo a minha terra, eu amo a minha nação, mas eu não pertenço a esse lugar. Há uma pátria celeste, há um lugar celeste e nos aguardamos.
Irmãos, nos arrependamos se ainda estamos muito, 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 muito firmados, amarrados a essa terra, a esse lugar. Temos nos esquecido que nosso descanso final não é aqui. Vamos fazer uma oração. Ministério de louvor, por favor. Os irmãos, feche seus olhos, curve sua cabeça. É a tua palavra que tem falado conosco, ó Deus. É a tua palavra que tem nos alertado para grandes verdades. A primeira delas é que a nossa alegria não pode depender de nada que seja passageiro, nem mesmo de pessoas. E por melhores que sejam, por mais que nos amem, não são poderosas o suficiente para nos garantir a alegria verdadeira e perene. Somente o Senhor pode fazer. Que a alegria de cada um de nós esteja fundamentada somente em Ti, ó Deus, e em mais ninguém. Mas também a Tua palavra nos lembra da necessidade que temos de abandonar o que ficou para trás, de esquecer os nossos pecados. Então, por isso eu te peço, se há alguém entre nós aqui com dificuldades, e ainda lembra do passado com peso no coração, que essa mesma pessoa se lembre do sangue de Jesus. E quão poderoso Ele é para purificar e limpar pessoas como Paulo, como tantos outros pecadores que se achegaram a Ti no passado e no presente, e tiveram suas vidas transformadas e foram transformadas em servo de Deus. Que o acusador não haja, não tenha mais poder, não tenha mais oportunidade em nossas vidas. E nos lembremos, e ao lembrarmos dos nossos pecados, nos lembremos também da cruz do Calvário. Mas que também nós prossigamos em pleno desenvolvimento. Pai amado, não permita que sejamos hoje o mesmo crente que fomos ontem. Não permita que sejamos amanhã o mesmo que somos hoje. Queremos, desejamos melhorar a cada dia, nos assemelhando cada vez mais ao Seu Filho Cristo Jesus. Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso padrão. E nos perdoa, Senhor. Nos perdoa de todas as vezes que nós nos vimos amarrados demasiadamente a esse chão, a essa terra, esquecendo-nos do futuro, tanto de que um dia estaremos diante do Senhor no juízo, como também da cidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que a lembrança, que a certeza, que as lembranças da cruz e do céu sejam suficientes para nos transformar. Em nome de Jesus. Hey